Segundo uma passagem do Evangelho de Mateus, naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do lago de Genezaré. E reuniram-se perto dele grandes multidões, de modo que ele subiu numa barca e aí se sentou. O povo todo ficou de pé na praia. Então, ele lhe falou muitas coisas em parábolas. E dizia: Eis que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava sementes, algumas caíram ao longo do caminho, e vieram as aves do céu, e logo as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotaram depressa, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimaram-se, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram entre espinheiros, e cresceram os espinheiros, e as sufocaram. Outras ainda caíram em terra boa e davam frutos. Uma deu 100, outra 60 e outra deu 30. Quem tem ouvidos, que entenda. Isto é a versão tradicional do Evangelho de Mateus. E Frederico Kremer, um companheiro do movimento espírita, editou esse livro chamado Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas. E neste livro ele faz alguns comentários, na verdade ele nos traz alguns ensinamentos que permitem, a seu tempo, que a gente consiga interpretar um pouco o que Jesus quis dizer nas várias parábolas que ele disse, de modo especial nessa do semeador. O Frederico Kremer, ele faz alguns alertas, porque ele começa o livro contando como provavelmente era a vida de Jesus naquele tempo, há 2000 anos atrás, como é que as pessoas se relacionavam, como é que cada um ensinava o outro, em que mundo ele tenta descrever de uma maneira muito simples, de uma maneira muito tranquila, como era o mundo daquela época, completamente diferente do nosso mundo de hoje, onde nós temos visões diferentes. E uma das lembranças dele, ele diz que o mundo de Jesus, Israel, o atual Estado de Israel, há 2000 anos atrás, era um mundo povoado por pessoas simples que viviam ou da agricultura ou da pesca. Tanto que ele estava no lago, sentado numa barca de pescadores. Mas a grande maioria das pessoas viviam daquele jeito, num modo muito simples. Então ele alerta logo no início. Jesus sabia que, falando num semeador que sai para semear, as pessoas compreenderiam o que ele estava fazendo. É possível que alguns de nós aqui, quem sabe uma parte grande de nós, nunca semeou nada e quem sabe nunca viu ninguém semear. Sabemos porque conhecemos as palavras, né? Mas a vida prática, o trabalho do agricultor, o esforço que ele tem que fazer para, semeando alguma coisa, conseguir fazer a colheita, na nossa vida diária nós não estamos mais vivendo desse jeito. Então, o Frederico disse que nós devemos, sempre que vamos examinar a vida de Jesus e os ensinamentos deles, tentar fazer um esforço de compreender que mundo ele falava, por que ele falava daquele jeito e qual é o significado possível que nós devemos ou podemos trazer na vida atual daquilo que ele ensinou. E aí ele começa a tentar explicar por que Jesus optou por contar por parábolas, né? Que são pequenas historinhas, enfeitando um pouco a história. Por que ele usou esse tipo de forma de ensinar? Por que ele não foi mais claro nas palavras dele? Aí ele começa a lembrar. Há 2000 anos, a regra geral entre as pessoas daquela terra, daquela época, eram que fossem analfabetas. Hoje nós não temos dúvida nenhuma. Hoje tem muito pouca gente, felizmente, muito pouca gente analfabeta na nossa sociedade de agora. Então nós sabemos perfeitamente que é muito mais fácil explicar alguma coisa para quem tem capacidade de ler um texto e de compreender um texto do que uma pessoa completamente ignorante na maior parte das coisas. O tempo de Jesus, a sociedade era nesse tipo. Pouquíssimas pessoas conheciam muito. Pouquíssimos eram capazes de ler. Jesus era reconhecido como um doutor da lei,
um rabi, porque ele havia estudado, ele aprendeu a ler a língua dele e ele sabia ler as Escrituras, que era o Velho Testamento. Mas a maior parte do povo não sabia. Então, era uma forma comum entre aqueles que queriam ensinar alguma coisa para as pessoas mais simples, contar uma história, porque uma história todo mundo é capaz de compreender. E ele também conta aqui no início do livro que tem uma lenda antiga entre os judeus a respeito da importância de contar alguma coisa através de parábolas, através de uma pequena história. Diz essa lenda que a verdade, né, personificada como uma figura, né, a verdade, um dia resolveu procurar os homens, as pessoas, os homens e as mulheres, e se mostrar para as pessoas. Mas a verdade não tinha roupa. Até hoje a gente fala, né? Dizer uma verdade nua e crua. A verdade era nua. A verdade não tinha roupas. Então, quando ela começou a transitar entre as pessoas não olhavam para a verdade, não queriam saber dela, porque ficavam ou com vergonha ou riam. Né? Imaginemos nós, alguma pessoa sair nua na rua, né? Alguns terão vergonha de olhar e outros acharão muito engraçado e não prestarão atenção na verdade que ela está dizendo. Então, nesta lenda dos judeus era isso, a verdade procurou os homens e eles não olhavam para ela e não queriam ouvir o que ela tinha a dizer. Passado um tempo, a verdade, muito triste, encontrou uma outra figura dessas, que era a parábola. E a parábola perguntou, verdade, por que tu está triste? Ela disse, porque os homens não olham para mim, eles têm vergonha, então eu não consigo transmitir o que eu tenho a dizer para eles. A parábola disse, está resolvido o problema. Eu vou te emprestar algumas roupas minhas, da parábola, e aí sim as pessoas vão começar a reconhecer a verdade. Então, a partir deste momento, os judeus começaram a usar esta forma, contar uma historinha com um fundo interessante, com um fundo verdadeiro, que as pessoas, então, ouvindo a história, acabam aprendendo a verdade. E é este o sentido desta tentativa de Jesus de ensinar alguma coisa para pessoas de todo tipo de conhecimento. Pessoas completamente ignorantes e pessoas que já naquela época tinham um grau de intelectualidade suficiente para compreender tudo. Através da parábola, todas as pessoas podiam compreender. E mais uma outra coisa importante também que o Frederico, neste livro, ele lembra. Jesus, quando falou as verdades que ele tinha que falar, ele não falou para aquelas pessoas de 2000 anos atrás. Ele falou para toda a humanidade, aqueles que estavam lá em Israel há 2000 anos, e para nós que estamos aqui 2000 anos depois, quem sabe tendo estado lá também naquela mesma época. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem universal, capaz de ser entendida por qualquer pessoa, independente da classe social, do grau de cultura que tenha, do povo em que viva. Todas as pessoas são capazes de compreender a mensagem dele, desde que contada esta mensagem de uma forma interessante, que nem essa parábola. Isso é uma coisa muito importante. A mensagem de Jesus, ela é, podemos dizer, a partir daquele momento que ele explicou ela a primeira vez, ela é eterna. Então, qual é o significado que ele quis dar para essa ideia do semeador? Na sequência, no próprio Evangelho de Mateus, ele diz o seguinte, a última frase que ele diz, né? Quem tem ouvidos que entenda. Ele diz o seguinte, vou explicar para vocês o que significa isso. Vós, portanto, escutai a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino, a palavra dele anunciando o reino de Deus, e não a compreende, vem um mal e tira o que foi semeado do seu coração. Mal, na época de Jesus, era a mesma palavra que eles usavam em aramaico para falar em ignorância. Significa que Jesus quis dizer isso. Quando alguém ouve a palavra de Deus, quando alguém ouve uma boa recomendação para procurar a sua própria salvação, a sua própria evolução espiritual, e não a compreende, vem a ignorância e retira essa palavra do seu coração. Ele diz mais. O primeiro tipo de pessoas, existe 4 tipos de pessoas transitando na Terra
naquela época e ainda hoje entre todos nós. O primeiro tipo de pessoa é daqueles que não conseguem compreender a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não conseguem compreender o sentido da ética de Jesus. E se nós olharmos a nossa própria vida, né, através do que nós vemos nos meios de comunicação e às vezes até convivendo conosco na mesma cidade, no mesmo estado, nós vamos notar logo que tem muita gente que parece que, em hipótese alguma, é tocada por uma palavra de recomendando paz, afabilidade, boa convivência. Tem pessoas que não querem saber de nada disso. São esses que Jesus teria dito, aqueles que recebem a semente e a semente cai à beira do caminho. Não toca nessas pessoas. Até ouvem, né? E hoje nós sabemos que os conceitos de Jesus, que ele explicou há 2000 anos, não há praticamente pessoa na face da terra que não tenha ouvido falar nele. Mas uma boa parte delas ouviu e pronto. Não foi tocada por isso. Não se preocupa. Esse, na definição do próprio Cristo, nas palavras que ele usou na língua dele, são as pessoas que são ignorantes, que não conseguiram compreender o sentido do que ele falou. Sendo ignorantes, recusam a palavra dele, porque não a entendem. Não são maus por serem maus. São só ignorantes. E vejam só, há 160 anos, nós podemos dizer que nós temos no mundo um novo dicionário, que é o Dicionário Espírita. Se nós olharmos os 5 livros que Kardec recebeu do mundo espiritual e nos transferiu como conhecimento espírita, nós vamos ver que em nenhum momento o mundo espiritual fala em pecado, dizendo que quando nós descumprimos alguma lei da natureza ou uma lei moral, nós estamos em pecado. Mas eles dizem sim que nós praticamos atos contra a lei divina porque nós somos ignorantes. E no momento que nós compreendermos tudo isso, nós começaremos a fazer somente aquilo que é correto. É exatamente isso que Jesus dizia naquele momento. O semeador sai a semear e algumas sementes caem à beira do caminho. São aqueles que recusaram porque não conseguiram compreender o que ele significava. Eram tão ignorantes que não tinham noção do que ele estava querendo dizer. O segundo grupo de pessoas que Jesus cita nesta continuação dele, quando ele próprio explica a parábola, é aquele tipo de pessoa que ouvem o Evangelho, que ouvem o sentido ético do ensinamento de Jesus, que ouvem as palavras, as verdadeiras palavras de vida eterna, as palavras do bem, mas não têm preparo espiritual para as compreender. Isto talvez seja a parte mais triste, mas é absolutamente verdadeira. Nós todos, e nós podemos olhar para o grupo de pessoas que convivem conosco, em casa, no trabalho, na escola, aqui no centro espírita, na cidade. Todos nós somos pessoas diferentes. Diferentes, não só fisicamente, que é uma diferença evidente, mas nós somos diferentes em grau de intelectualidade, em conhecimento, em gostos diferentes para fazer uma coisa ou outra. E tem algumas pessoas que é exatamente esta condição. Elas não têm preparo espiritual para superar as dores e tribulações aceitando uma palavra desse tipo. Bom, e aí, o que acontece com essas pessoas? Primeiro, aquelas ignorantes que não conseguem compreender a semente da Boa Nova. E as outras que não têm preparo espiritual para isso. O que vai acontecer? Vamos avançar um pouquinho mais e a gente retoma este caso. O terceiro grupo de pessoas é daquelas pessoas, segundo o próprio Cristo, ouvem, entendem, acham lindo, mas preferem não se dedicar a esta Boa Nova. Preferem compreender e achar muito bonita a recomendação de Jesus, todas as palavras dele, mas acham mais importante a sua vida diária, a sua vida material, a riqueza, o conforto, o desenvolvimento intelectual, a vida material.
compreendem, acham bonito, mas fazem a opção. Não, deixa para depois. Um dia eu me preocupo com isso. E o quarto grupo de pessoas é daqueles que realmente respondem aos apelos do próprio Cristo e, mesmo assim, este grupo respondem ao apelo da razão, ao convite de Jesus, mas em graus variados. Uns, como disse, a semente dá 100 por um, outros 60 por um e outros 30 por um. Cada um de nós, esse é a grande beleza do reconhecimento que Cristo faz a cada um de nós. Ele reconhece que todos nós, todas as pessoas que transitam neste mundo, somos diferentes. Alguns de nós não vão conseguir compreender, em várias etapas da vida, nem um pouquinho da recomendação dele. Portanto, vamos deixar de lado. Outros vão compreender, mas acham que não vale a pena o esforço para a mudança, porque compreende só uma parte. Mas alguns de nós vão conseguir compreender e começam a fazer um esforço de mudança interior. Mas nem todos. Imaginemos a melhor situação, que todos nós aqui estivéssemos dispostos a conseguir mais rapidamente a felicidade, a nossa própria evolução espiritual, decididos à mudança. Vamos, a partir de agora, agir como Cristo, obedecendo às recomendações dele. Por mais vontade que todos nós tivéssemos de fazer isso, as atitudes de cada um de nós seriam diferentes. Nem todos seguiríamos na mesma velocidade em direção ao futuro. Cada um de nós é diferente por isso, cada um de nós tem experiências diferentes. Então, o nosso progresso é variado. Isto olhando a primeira parte e a primeira interpretação da parábola. O semeador saiu a semear e semeou em terrenos variados. À beira do caminho, onde não produziu fruto nenhum. No terreno pedregoso, que a semente nasce, cresce, mas logo depois ela morre, porque não tem sustentação. Depois, no meio do espinho, onde ela cresce, começa aparentemente a dar fruto, mas a vida material, os espinhos da vida material, da sensualidade, da riqueza, da busca por posição social, do conforto, acabam amortecendo aquela planta e ela não produz. E um outro grupo que se dispõe de fato a mudar, e aí ele começa a responder, mas em graus variados. Um produzindo muito, outro produzindo mais ou menos e o outro produzindo pouco. Mas quando a gente termina de ler a parábola, o que Jesus diz? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Ele não está dizendo que ele fez a parábola só para aquele último grupo, para aqueles que decidiram a mudança. Todos são adequadamente, todos são o público adequado para ouvir a mensagem dele. Aquele grupo de pessoas que estava na beira do lago, quando ele sobe na barca e começa a falar, era composto de pessoas de todos os tipos. Pessoas muito dispostas a uma mudança espiritual, muito dispostas a compreender o que ele significava, muito dispostas a compreender o ensinamento dele e a partir daí trabalhar pela sua própria melhoria e pela melhoria dos outros. Algumas pessoas que estavam lá ouviram tudo o que ele disse e não conseguiram compreender nada em momento nenhum. E alguns até que ouvindo o que ele disse, ficaram com raiva e queriam que ele se desse mal. Como acabou acontecendo materialmente no episódio da crucificação. Mas ele não desiste em momento nenhum. Ele continua ensinando o povo por parábolas até o último minuto. E lembra, quando ele diz, ouçam aqueles que têm ouvido para ouvir, que tem dois lados nessa história do semeador. Aquele semeador que sai a semear, ele especialmente, que veio divulgar a boa nova. Mas ele diz, e acaba fazendo um belíssimo convite, que todos nós, cada um a seu tempo, pode também ser um semeador. Quando a gente faz um estudo um pouquinho mais adequado dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver, por mais que a tradição das igrejas cristãs tenha colocado Jesus numa posição de Deus, como o rei
ele em momento nenhum disse isso. Quando nós examinamos as verdadeiras Escrituras, Jesus sempre se apresenta para todas as pessoas como a mais humilde das criaturas. A única coisa que ele insiste em dizer é que eu já estou próximo do Pai. Eu já cheguei lá. E eu quero que todo mundo siga comigo. Então, quando ele comenta essa parábola do semeador, ele não se coloca como o único semeador da Boa Nova. Ele acaba dizendo, na verdade, que todos nós, que conseguimos compreender o ensinamento dele, nós temos um papel extremamente importante, que é nós próprios semearmos esta mesma palavra, esta mesma informação, esta mesma forma de encarar a vida com todas as outras pessoas que nós conhecemos. E da mesma maneira que ele, semear em qualquer terreno. Nós não podemos nos dar o luxo de semear só no bom terreno. Ele disse que ele, o semeador, sai a semear e vai semeando. Na beira do caminho, no meio das pedras, no espinho e na terra boa. Nós sabemos hoje que a gente não consegue mudar a característica da terra, a não ser aquela terra, usando a ciência que nós temos, a gente consegue melhorar. Quando a terra é razoavelmente apropriada para o plantio, a gente bem adubando consegue melhorá-la um pouco. Mas na pedra, não há ciência que faça nascer na pedra. Não há ciência que faça uma planta frutificar no meio do espinheiro. Mas ainda assim, Jesus convida que todos nós continuemos fazendo isso, procurando semear. E a única coisa que ele fala em todo o Evangelho, a única coisa importante que ele diz, são duas grandes verdades. Existe um Deus no universo, o Criador de tudo, e nesta criação do universo, nós todos somos irmãos. Criados da mesmíssima forma e destinados, todos nós, à mesma condição de felicidade e alegria no futuro. E que cada um de nós, percorrendo o seu próprio caminho, tem condição de chegar lá. Mas em que papel ele se coloca, Jesus, quando ele vai fazer isso? Ele não se outorgou o direito de ser um sacerdote e criar uma religião. Ele saiu no meio das pessoas tentando convencê-las a se modificarem. A forma que ele entendeu, e ele fez isso, como eu vou repetir mais uma vez, ele fez isso não para aquelas pessoas que estavam lá, mas para todas as pessoas da humanidade. Ele preferiu ensinar as pessoas, cada uma delas, a se tocarem a si próprias, e cada um buscando o seu interesse, fazer esse processo de mudança. O convite que cada um de nós seja um semeador é um convite dos mais sérios possíveis. Mas ninguém imagine agora que o convite para ser um semeador, que nem ele foi, é também abandonar a vida social, a vida familiar do jeito que nós estamos aqui e sairmos por aí a falar sobre o Evangelho. Ele diz que é completamente diferente. Ele diz que o que cada pessoa deve fazer é compreender as outras pessoas. É compreender que quando nós mostramos a palavra de Deus, o Evangelho, uma recomendação ética sobre a vida para uma pessoa, ela terá reações diferentes. Algumas pessoas, por ignorância, e na ignorância não é o burrinho, não. Aquele que ignora a grande verdade, algumas pessoas, por ignorância, não nos compreenderão. Outras pessoas vão nos compreender, mas estão mais interessadas em outras coisas. E vão ouvir e não vão dar muita importância. Outras pessoas, num primeiro momento, até se entusiasmarão. É linda essa mensagem e eu vou mudar. Mas aí começa a escolher o trabalho, a vida social, a riqueza, o sexo, a materialidade, enfim, e deixa isso para depois. E algumas pessoas, sim, aceitarão o que nós estamos recomendando, mais do que isso, aceitarão o que nós estamos exemplificando, mas de modo bem diverso, cada um vai conseguir compreender. É exatamente a mesma coisa que aquele conjunto enorme de espíritos
que já avançaram na senda da evolução, disseram para Kardec: o grande papel da doutrina espírita é relembrar para todas as pessoas, compreendendo a posição de cada uma delas, o Evangelho do Cristo. Ajudar com que cada pessoa, sabendo da grande verdade que existe Deus, que a morte não existe para o espírito, que nós somos espíritos só encarnados agora periodicamente num corpo, mas a nossa essência é a espiritualidade, e que nós todos vamos passar por essas 4 condições. Uma, da ignorância completa. A segunda, nos preocuparmos muito mais com as coisas materiais do que com a própria vida. A outra, que nós vamos só achar bonito o Evangelho. Mas chegaremos na 4ª condição de não achar bonito, mas começar a viver o próprio Evangelho. E as pessoas que conviverem conosco começarão lentamente a serem tocadas pela nossa mudança de atitude. Algumas rapidamente vão mudar. Outras demorarão muito mais tempo. Mas é como a semeadura. Dependendo do canteiro em que for semeado, algum canteiro produzirá muito, outro muito pouco. Mas a obrigação do semeador, segundo a própria explicação do Cristo, ao final da palestra dele para aquele povo, é que o semeador nunca pode desistir. Ele vai continuar semeando pela eternidade afora. Nós conhecemos essa semente que ele lançou há 2000 anos, é onde foi registrado por Mateus. Mas vai pelos tempos afora. A única diferença é que agora, graças ao conhecimento que nós podemos interpretar do ensinamento de Jesus, especialmente essa interpretação dada pela doutrina espírita, nós somos convidados a sermos semeadores também. E, de novo, essa semeadura, mesmo em todo tipo de terreno, ela pode ser muito simples, a começar pela casa da gente. Vejam só, esta casa espírita aqui, esta sociedade espírita, a exemplo da grande maioria delas, já há bastante tempo vem investindo num canteiro fantástico, que é a evangelização infantil. As crianças pequenininhas vêm aqui aos sábados de manhã e ali começam a serem cultivadas, cada uma delas a seu tempo, compreendendo a família de cada um, compreendendo a disposição de cada um, elas começam a receber pequenos ensinamentos éticos baseados no Evangelho do Cristo. Todos nós, já adultos, nós temos essa mesma oportunidade todas as segundas-feiras à noite e quartas-feiras à tarde. A cada momento que se faz isso, é jogar a semente no canteiro. Nos nossos grupos de estudo, nosso círculo de pais aos sábados, todas as atividades desta casa, das 515 casas que existem no estado do Rio Grande do Sul, das milhares que existem no Brasil, o nosso papel é tentar fazer uma semeadura. Mas mesmo aqueles que não participam do trabalho da Casa Espírita, que vêm eventualmente aqui assistir uma palestra, fazer parte de um evento qualquer, cada um de nós é convidado a ser um grande semeador dentro da própria casa, dentro do círculo onde a gente frequenta, no trabalho, na escola, na vizinhança. Porque a semente que nós temos que lançar é só essa, que somos todos irmãos, que não existe diferença entre cada um de nós. A diferença que existe, ela não nos separa, ela nos une. É que nós todos estamos caminhando na mesmíssima direção, tendo partido do mesmo princípio. Nós somos criados todos simples e ignorantes. E cada um de nós, a seu tempo, vai adquirindo um pouco de conhecimento e desenvolvendo algumas virtudes. Mas não há barreiras entre nós. Essa é a grande recomendação, o grande grito da doutrina espírita, repetindo o que Jesus disse. Jesus falava o tempo inteiro que ele veio para o mundo para cumprir o desejo do Pai, Pai Criador. E ele chamava de todas as pessoas meus irmãos. Todos.
aqueles que viveram com ele lá há 2000 anos e todo o restante da humanidade em todos os tempos. O convite está feito, que a gente consiga compreender o que ele quis dizer, consiga começar a viver esta mudança espiritual que ele nos recomendou e que cada um de nós, a seu tempo, de acordo com a sua capacidade, se torne também um semeador dessa grande verdade. Muito obrigado pela atenção.